Eu acho que criança não tem que ter contato com sexualidade, por exemplo. Eu acho que ela tem que ter contato com... Você sabia que você pode ser um astronauta, mas o que que é um astronauta? Um astronauta, você pode ser um astronauta sendo um botânico, um bioquímico, pode sendo engenheiro, um médico. Não é uma faculdade de, eu vou ser astronauta. Não. Então, é esses contatos, essas coisas que poderiam ser inseridas. Professor que pode aproximar o aluno de uma oportunidade de conhecer algo diferente, ele deveria fazer isso. Com, com essa com esse chamado interior, essa vocação, com aquele brilho, como diria o Clóvis. Aquela coisa dele, assim, tipo assim, eu vou entrar no assunto agora de física. Eu vou mostrar para eles como a física é interessante. Uma coisa que dá de aplicar a física aqui. Vou mostrar para eles sobre como funciona o pêndulo, sobre energia potencial elástica, sobre a conservação da energia, sobre a inércia. Mostrar para as pessoas ali que aquilo pode ser interessante, que não tem que ser maçante. Porque não é porque está na grade e eles têm a obrigação de estudar aquilo, que aquilo lá tem que ser ruim de se estudar. Porque é o que acontece normalmente. Eu falo isso porque eu passei por isso. Eu entrei na faculdade. Enquanto escola também eu nunca gostei de estudar, porque aquilo era obrigatório, você tinha que cumprir aquilo e todo mundo tinha que fazer e todo mundo tinha que ir bem na prova para passar de ano. Essa era a obrigação. E na faculdade você tem que fazer. Por que não? Porque é obrigatório. Mas por quê? Não, porque você tem que saber isso aí. Mas por quê? Porque sim. Por quê? Não, porque o MEC colocou na grade. Por quê? Porque eles quiseram, arbitrariamente escolheram. O princípio da moral deles, eles avaliaram e falaram, não, isso aqui tem que ter, isso aqui não tem que ter. Mas às vezes o cara se forma engenheiro e não entende nada de matemática ou de física, o cara não sabe nem calcular o integral, o cara não sabe nem calcular o diferencial, nem lembra mais o que que é isso. Quem não fez faculdade talvez nem entenda o que que eu estou falando. Mas é o que acontece. Uma vez eu conversei com um professor de física meu, eu falei, viu, por que que essa questão do concurso do exército aqui é tão difícil? Ele falou, é porque esse concurso militar aqui, ele pega o nível acadêmico lá dos Estados Unidos. E lá, para você ser um engenheiro, você tem que ser tão bom de matemática quanto um matemático, e ser tão bom de física, e entender tão bem de física quanto um físico. Por isso que é difícil. Eu falei, cara, eu só quero entrar no negócio, eu quero fazer o concurso da SpaceX. Isso aqui a gente tá vendo na faculdade, em Física 2, que era a equação de onda e outras paradas, que eu nem lembro direito. Tipo, falei, por que que é tão difícil? Ele falou, é porque é assim. Aqui, esse é o nível brasileiro. O cara se forma em engenheiro e às vezes não entende nada de matemática e de física. Mas se o cara quisesse ir lá... Eu não sei se é verdade isso que ele falou, se ele falou para me motivar, mas eu creio que seja verdade, porque ele era um excelente professor de física. Então ele deve saber do que ele está falando. E aí que tá. As diferenças de cultura, tipo, cara, a gente paga pau pros americanos. Não fala? Tipo, os caras são legais, os caras. Tem até a frase, né? O brasileiro fala alguma coisa e fala assim, não, vou ver o que eu posso fazer. Vou fazer o que eu posso. E lá eles falam, I will do my best, né? Eu vou fazer o meu melhor. Até isso tem diferença. Quem sabe se os brasileiros, todas as pessoas médias, porque todo mundo faz parte da média, buscasse ser um pouquinho melhor, se esforçar para ser um pouquinho melhor do que já é, e ele falasse assim, não, cara, eu posso impactar a vida da outra pessoa, ser motivação e inspiração para ela, eu posso ajudar ela, posso estender a mão. Eu tô vendo que ela vai fazer uma coisa errada, eu posso chegar e conversar com ela e falar assim, olha, tipo, passar a instrução, só oferecer, tipo, oferece, vai que ela aceita. Não precisa chegar pedante, falando, sei tudo ali, e tu tá fazendo errado. Às vezes só chega e oferece, fala assim, viu, é, posso te ajudar? No quê? Não, isso aí porque eu já fiz, eu sei, conheço um pouco. E eu posso encurtar o caminho do que você vai fazer. Você não precisa falhar tanto. Você pode encurtar um caminho, mas se você não tiver pressa, tudo bem. É o que eu comentei com vocês semana passada, essa semana não lembro, que muitas vezes eu falo, eu cobro algumas coisas do meu irmão, porque eu quero que ele seja melhor do que eu sou, ou do que eu já fui. Quero que ele me supere de todas as formas possíveis. E se de alguma forma eu tive uma experiência e eu entendo que se ele for passar por isso, ele vai sofrer como eu sofri, eu não quero que ele passe por isso, eu não quero que ele sofra daquela forma. Então,
Por que ele vai andar descalço nas pedras se alguém já pavimentou aquele trajeto e ele já tem um tênis para poder caminhar? Ele não precisa mais sofrer daquela forma. Mais ou menos isso. As pessoas que veem as outras pessoas cometendo erros e não fazem nada para ajudar, aquela pessoa que vê a outra pessoa doente e não se sente tocada, talvez tenha uma doença pior que a outra pessoa. É uma espécie de sadismo você querer que a outra pessoa sofra. Abutres e hienas. Já comentamos sobre isso. Nosso caro colega gostaria de comentar algo sobre? Sobre o sistema de educação brasileiro,